Olá, meus queridos irmãos cósmicos, tudo bem com vocês, queridos? Eu espero que sim. Estou sempre orando por vocês, fazendo minhas orações, minhas preces, minhas rezas, por todos vocês que estão vendo o nosso vídeo, que estão sempre aqui no nosso canal, né? Fazendo seus comentários ou não, ou só assistindo. Eu gostaria muito de pedir a vocês para mostrar o canal para os amigos. Façam o possível para mostrar a sua espiritualidade amiga, porque vocês vão angariar a espiritualidade amiga também das demais pessoas que vocês vão estar agraciando, né? Mostrando o nosso canal, mostrando aqui o link dos nossos vídeos, mostrando tudo que a gente faz, né? A gente procura fazer de melhor para todos nós, né? Para a nossa terra, para o futuro da nossa terra. Agradeço a presença de todos vocês e acompanhados de vocês, os mentores, né? De vocês que estão aí dando esse apoio para que vocês estejam vendo o nosso canal. Porque não é à toa, né? Coincidência não existe, não é isso? Então, os mentores de vocês que estão fazendo com que vocês olhem, né? E se porventura precisar mudar, que mudem, né? É isso que está acontecendo. Então, pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar essa questão do Livro dos Espíritos, que é sobre todas as questões de renascimento. Dá muita dúvida nessa questão dos renascimentos, né? E nós vamos falar, né, dos renascimentos daqui. Renascimentos sobre se a gente sempre renasce na Terra, se a gente não renasce na Terra. Essa questão aí do Livro dos Espíritos, ela vai da 172 a 181. Aí nós vamos falando de algumas aqui. Nós vamos falando e vamos lendo e vamos falando a respeito do assunto, tá bom? Então, na 172, diz assim a pergunta: nossas diferentes existências corpóreas se passam todas na Terra? E a resposta é não, mas nos diferentes mundos. Porque todo mundo, todos esses orbes que agora a ciência está conseguindo descobrir através dos grandes telescópios, né, das naves, das sondas espaciais que eles mandam, esses mundos, todos esses mundos têm certo tipo de vida. Não fiquem pensando que a vida que, conforme nós a conhecemos, que é essa vida aqui da Terra, só existe ela. E se não encontrar outro tipo de vida igual a esse, é porque não tem. Nada disso. Todos os mundos têm um tipo de vida, né? Ela pode estar mais primitiva, mas ela está, né, no mundo mais atrasado. Então, as deste globo aqui são as primeiras. Não são as primeiras, nem serão as últimas, essas nossas existências aqui na Terra, mas as mais materiais e distanciadas da perfeição. Olha só, a nossa vida, olha a nossa pequenez espiritual, gente. Olha a nossa pequenez material. Estamos aí diante de um grande progresso até, não é? Mas ainda é, né, uma diferença incrível, né? Uma diferença muito grande de existências mais avançadas, né? Muita diferença. Apesar que esse Livro dos Espíritos, né, é de 1800 e alguma coisa, vocês vejam. Mudou muita coisa, muito ensinamento. A espiritualidade amiga nos trouxe, né, por ordem de Deus para nós. Avançamos bastante até, né? Avançamos muito. Um dia desse eu estava até imaginando, desde esses livros aqui, né, que foi a codificação kardecista, até os dias de hoje, nós estamos vendo muita existência de informação nova, né, que é para poder a gente ir mesmo avançando no patamar, no conhecimento da espiritualidade, porque a natureza não dá saltos, então tem que vir aos poucos. E o que é 100 anos para a espiritualidade, né? 100 anos para a espiritualidade não é nada, pessoal. Não é isso? Então, vocês veem, nós somos os seres, ainda estamos muito longe da perfeição. É o que diz, né? A pergunta 173, ela diz o seguinte: a cada nova existência corpórea, a alma passa de um mundo a outro, ou pode viver muitas vidas no mesmo globo? É a pergunta. A resposta é: pode reviver muitas vezes no mesmo globo, se não estiver bastante adiantada para passar para o mundo superior. É
aquela escola, né? A escola é como uma escola aqui da Terra, né? Você não passa de ano, né? Na escola, na faculdade, onde for. Se você não tiver avançado dentro daquele conhecimento estipulado para aquele período, não é mesmo? Então, a mesma coisa é aqui. A cada nova existência, a gente muda conforme a gente vai adquirindo conhecimento. Por isso, é imprescindível a gente adquirir conhecimento e colocar em prática o conhecimento. Não é só ter o conhecimento, né? É adquirir e colocar em prática. A 173A diz: podemos então reaparecer muitas vezes na Terra? A resposta: certamente, podemos reaparecer muitas vezes na Terra. Enquanto não galgarmos um andar melhor, né, dentro do nosso conhecimento, aqui do conhecimento que há para a Terra, né, do conhecimento que nos é dado para aqui, porque aqui não se pode ter um conhecimento mais avançado, porque nós não iríamos não suportar, né, o conhecimento tão avançado. É igual uma criancinha que vai para a creche, né, como eu já falei inúmeras vezes, e da creche ela não pode, você não pode dar, né, um trabalho aí, vamos dizer, de faculdade para a criancinha. Então, devido a este progresso que é gradativo, é que precisamos ir aprendendo gradativamente também, né? E na B, né, na 173B, podemos voltar a ela depois de ter vivido em outros mundos? Seguramente, podem ter já vivido em outros mundos, bem como na Terra. Logicamente, a gente pode ter vivido em vários mundos, como já podemos ter vivido na Terra. Eu já falei em outros vídeos, como a gente vai quando renascemos em missões, quando a gente já adquire um conhecimento, a gente pode pedir, né, para cair lá no mundo mais atrasado como missão. Nem sempre é castigo, né? Eu já falei isso em vídeos, nem sempre é um castigo. Muitas vezes é uma missão que se pede para galgar planos mais superiores. Ou seja, Dr. Bezerra de Menezes, ele já tem conhecimento e luz para ir para mundos muito mais avançados, mas ele preferiu ficar na Terra ajudando, porque a Terra é demais de gente precisada, e ele sabe disso. Então ele falou: não, eu prefiro estar na Terra ajudando, porque não adianta ir para mundo superior como se eu posso ajudar o povo que ficou aqui na Terra. A mesma coisa, ou se pode ir, né? Ou se pode retroceder um pouco, não como castigo, mas como missão, para ajudar o mundo que estiver, vamos dizer assim, evoluindo, né? Com a nossa sabedoria, a gente vai lá naquele mundo, renasce lá, reencarna lá, né? E vai ter o nosso conhecimento posto em prática para avançar naquele mundo. Como muitos que aqui já passaram pela Terra, aconteceu isso. Eu já falei em vários nomes, né? Todos esses inventores aí de coisas que está se usando hoje em dia, são missionários que vieram de um mundo mais avançado, que já tem esse conhecimento, não é? E vieram e colocaram aqui na Terra, para que a gente use hoje em dia, certo? A pergunta 174 diz o seguinte: é uma necessidade reviver na Terra? Aí os espíritos superiores dizem assim: não, mas se não progredirdes, podeis ir para outro mundo que não seja melhor, e que pode mesmo ser pior. É aquilo que eu sempre falo. A resposta e a pergunta está nessa pergunta 174 do Livro dos Espíritos, né? Que a gente pode, né, retroceder. Retroceder, aí não é como castigo, é por nós mesmos que não soubemos aproveitar este mundo aqui de expiações e provas. Podemos voltar para mundos mais primitivos. Isso eu já falei também inúmeras vezes. A pergunta 175 diz assim: há vantagem em voltar a viver na Terra? Olha só, há alguma vantagem em voltar a viver aqui na Terra? Tem alguma vantagem nisso? Aí os espíritos superiores respondem assim: nenhuma vantagem particular, a não ser que se venha em missão. É isso que eu estava falando na pergunta anterior. Se vier em missão, pois então se progride, né? Como em qualquer outro mundo. A gente pode pedir para renascer, né? Como uma missão, se a gente já tiver em mundo mais superior, com uma sabedoria muito mais avançada, né? Como essas grandes civilizações avançadas aí, que nós estamos em civilização nível 0, em 2300, em 230, 200 agora, 2230, 2250,
é que vamos passar para mundo em consciências, né? Em nível 1. Olha só, em nível 1. Depois vamos para em nível, por mais longos períodos de renascimento, iremos para nível 2, que já estaremos com mais de 1000 anos-luz daqui, mais de 1000 anos-luz em sabedoria. Tá? São civilizações avançadas há mais de 1000 anos. Vocês já imaginaram como seria a Terra? Como será a Terra daqui a 1000 anos? Vocês já pararam para analisar como será a Terra daqui a 2000 anos? Por exemplo, na época de Jesus e agora, vocês vejam a tecnologia, né, que não tinha nada naquela época que tem agora, né, o avanço tecnológico, como veio de um certo período para cá, avançou muito mais. Então, aí será nível 3, 2.500 anos. Civilizações que já vivem há 2.500 anos de sabedoria à nossa frente. Já estão em nível 2. E por aí vai. A pergunta 176 diz o seguinte: os espíritos, depois de haverem encarnado em outros mundos, podem encarnar-se neste sem jamais terem passado por aqui? Olha só que pergunta interessante. Os espíritos de se haverem reencarnado em outros mundos, tá, pessoal? Outros mundos. Podem reencarnar neste aqui, sem jamais terem passado por aqui? Ou seja, algum espírito que nunca reencarnou na Terra, né? Como eu disse, tem bilhões de galáxias, bilhões de sóis, com bilhões, né, de mundos. Vocês vejam como é grande os universos. Então, a pergunta é essa: um ser que jamais passou por aqui pela Terra. Olha só, nunca reencarnou aqui, né? Reencarnava em outros mundos, tipo da Terra até, vamos dizer. Ele pode haver reencarnado em outros mundos e pode reencarnar nesse, sem nunca ter reencarnado no outro? Os espíritos respondem que sim, como vós em outros globos, quer dizer, eles podem vir para cá como nós também em outros lugares. Todos os mundos são solidários. O que não se faz num pode se fazer no outro. Entenderam? Então tem pessoas que nunca foram da Terra e estão na primeira reencarnação aqui na Terra. Na Terra. Mas vem de mundos mais primitivos, porque para vir a grande maioria, né? Que eu quero dizer aqui. Pode ter até alguma emissão, mas a grande maioria vem como planeta de expiações e provas, porque eles estavam em mundos piores, foram para algum melhorzinho e podem estar aqui em missão ou não. Tá bom? Na pergunta 176 tem assim: assim existem homens que estão na Terra pela primeira vez? Aí os espíritos respondem: há muitos, em diversos graus. Olha só, em diversos graus. Há muita gente em diversos graus reencarnados aqui na Terra pela primeira vez. Tá? A 177 diz assim: para chegar à perfeição e à felicidade suprema, o que é o objetivo final de todos os homens, né? Homens e mulheres, que a gente quer dizer, né? O espírito deve passar pela série de todos os mundos que existem no universo? Ou seja, a pergunta significa isso: para chegar à perfeição como espírito, a gente tem que passar por cada mundo? É obrigatório passar por cada mundo? E os espíritos respondem que não, porque há muitos mundos que se encontram no mesmo grau que outros, e onde os espíritos nada aprenderiam de novo. Então existem esses bilhões de globos, né, de orbes por aí, pelos universos, e não é obrigado o espírito a passar por todos para conseguir o progresso, porque muitos estão no mesmo grau de aprendizagem. É a mesma coisa que uma escola. Tem 3 salas de aula do primeiro ano. Então, às vezes, você tá numa sala, você não precisa automaticamente ir para outra sala no ano que vem. Você pode passar para a segunda série, vamos dizer assim. Ok? Na pergunta 177, que é uma outra B agora, a primeira, essa outra era A, essa agora é a B. Como, então, explicar a pluralidade de sua existência no mesmo globo? A resposta é: eles podem aí se encontrar de cada vez em posições bastante diferentes, que serão outras tantas ocasiões de adquirir experiência. Às vezes, ele está perguntando aqui, então como explicar, né, a pluralidade de existências no mesmo globo? Por exemplo, o que explicar a gente vir aqui tantas vezes na Terra, um exemplo?
Ele está dizendo é porque cada situação é uma situação, cada momento é um momento. Então, nem sempre, né, nem sempre, aquela existência nos fez aprender algo que vai valer a pena a gente pular tanto de série, né? Vamos dizer assim. Muito pelo contrário. Às vezes a gente dá vários deslizes aí, que às vezes levam até milhões de anos, centenas de anos, milhares de anos, no mesmo planeta. Né? Não precisa ir para outro planeta, já está aqui mesmo, porque tem que resgatar aqueles deslizes. Então, por isso, essa pluralidade de existências, às vezes, dos mesmos globos. Tá bom? E na pergunta 178 diz assim: os espíritos podem renascer corporalmente num mundo relativamente inferior àquele em que já viveram? Os espíritos podem renascer corporeamente, né? Num mundo relativamente inferior àquele em que já viveram? Os espíritos respondem que sim, né? Quando tem uma missão a cumprir para ajudar o progresso. E então aceitam com alegria as tribulações dessa existência, porque lhes fornecem um meio de se adiantarem. Porque as atribulações, pessoal, elas são os meios de a gente se adiantar nesse mundo espiritual aí, tá bom? Porque o mundo espiritual, ele é vasto, ele é grande, ele é complexo, né? Existem festas, né, regadas a bebidas, né, no mundo astral. Existem orgias no mundo astral, né? Existem essas festas regadas a drogas, regada a toda sorte de coisa ruim, que quando o espírito está então obsidiado, aquilo piora, porque ele sai daqui, dorme e vai para lá, né? Quando fica pairando a 3 metros de altura e vem um ser trevoso e carrega para fazer as suas experiências naqueles laboratórios trevosos. Quando não, vão para essas orgias, vão para essas festas. Vocês estão compreendendo? Então, por isso é que há necessidade, o mais rápido possível, né, da gente se adiantar em espírito, adiantar o nosso progresso, a nossa luz. Então, quando tem uma missão a cumprir, o espírito até fica feliz, fica alegre de passar pelas atribulações, porque aquilo ali vai ser uma coisa para que ele vai, né, subir muito como espírito, tá bom? A pergunta 178A é a seguinte: isso não pode também acontecer como expiação e Deus não pode enviar os espíritos rebeldes a mundos inferiores? A resposta é: os espíritos podem permanecer estacionários, mas nunca retrógrados, tá? Sua punição, pois, é a de não avançar e ter que recomeçar as existências mal empregadas. É isso que a gente estava falando aqui, né? No meio que convém a sua natureza. Então, a punição não é fazer retrogredir, né? Não é. O castigo, vamos dizer assim, que não é castigo, vamos dizer, a punição é ele não avançar, né? Viver as mesmas situações tristes que pode estar vivendo por aqui e que poderia ter avançado, né? E na pergunta 178B diz assim: quais são os que devem recomeçar a mesma existência, né? A resposta diz: os que faliram em sua missão ou em suas provas, tá? Essas pessoas são as pessoas que vão precisar, né, recomeçar. Então, como vai recomeçar? Vai recomeçar dessa forma. Então, pessoal, essas perguntas 178A, B e a 177A e B, ele equivale a essa próxima pergunta aqui. Os seres que habitam nos diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? Olha só. Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? A resposta é a seguinte: sem dúvida que tem corpos. Olha só, sem dúvida que tem corpos. Porém, é necessário que o espírito se revista de matéria para agir sobre ela, né? Mas esse envoltório é mais ou menos material, né? Olha só, dependendo do mundo, o envoltório do nosso espírito, que é o nosso corpo físico aqui na Terra, e ele é mais ou menos material, segundo o grau de pureza a que chegaram os espíritos. E é aí que determina as diferenças
entre os mundos que temos de percorrer. Vocês estão compreendendo? Então, o que determina o nosso grau de pureza é o nosso corpo físico, é a nossa matéria, tá? Se ainda somos muito pesados, muito densos, não é? É porque esse nosso corpo precisa viver aqui na Terra ainda, devido o quê? Os nossos deslizes, né? Devido aos nossos erros do passado, os nossos erros do presente, o que ainda nos mantém aqui presos nessa teia, agarrados à matéria física, densa, desequilibrada muitas vezes, tendo que nascermos com doenças, né, pré-existentes, temos que nascer com DNA diferenciado, com algum tipo de DNA que vai aparecer, que vai fazer com que vá aparecer doenças futuramente, né, DNA que vem dos pais, para que obrigue o corpo a ficar naquela falência, às vezes, né, vive uma vida vegetativa. Todas essas coisas vai depender do que estamos fazendo agora. Se estamos andando, se estamos falando, ouvindo, sentimos tato, gosto, né, sentimos o cheiro, né, sentimos podemos abraçar alguém, andamos, gesticulamos, corremos, é porque ainda não somos, né, tão precisados de estarmos numa situação que nos impeça disso tudo, né? Normalmente, pessoas assim, com esses problemas físicos, né, estão passando por problemas que trouxeram do passado. Esse corpo físico daqui, pessoal, é um corpo que ele está determinando o que nós passamos no passado, o que nós estamos passando aqui agora. Ok, pessoal? Então é muito sério o nosso padrão de vida atual. Eu sempre puxo vocês para isso, para vocês analisarem, para vocês pensarem, refletirem sobre o padrão de vida que vocês levam atualmente, né? Na moral, na espiritualidade. Não tenham retrocesso, pelo amor de Deus, quem já conseguiu alguma coisa. Eu sempre peço isso, né? Então, concluindo, diz aqui, porque há muitas moradas na casa de meu pai, dizia Jesus, né? E muitos graus e muitas moradas, bilhões de moradas, bilhões de graus, né, de existência, né? Alguns o sabem e têm consciência disso aqui na Terra, mas outros nada sabem. Olha só, muitos sabem, mas outros nada sabem. Não precisamos procurar nossa missão, como eu falei no último vídeo. Não precisamos ficar loucos procurando a nossa missão. Vamos seguir nossa vida, entregar tudo nas mãos do Criador. Entregarmos toda a nossa vida na mão da espiritualidade amiga que olha por nós. Porque eles vão chegar lá na espiritualidade mais superior ainda, vão falar do nosso problema, do que estamos passando, vamos pedir somente uma vez que a espiritualidade vai agir. E vamos ter fé. Vamos continuar com a fé, né? Peça e não peça mais, esqueça que eles estão tomando conta. Por mais difícil que possa estar havendo um problema com vocês. Ou comigo, ou com alguém da minha família, ou com um vizinho, né? Ou com alguém que eu conheço. Por mais difícil que possa estar havendo um problema, talvez até a pessoa pense que é indissolúvel, tá? Mas não é. Deus vem e age de uma forma concreta. Vocês façam essa oração, não precisa ficar pedindo toda hora, né? Porque os mentores não são nossos empregados, Jesus não é nosso empregado. Eles só querem que a gente tenha fé, muita fé. A fé, ela é imprescindível, prescindível nessas ocasiões. Se você colocar toda a sua fé em Deus, né, sabendo orar correto daquela forma ali, né, esses dois aqui estão errados, né, esses dois primeiros, esse último aqui que está certo. Os dedos paralelos, né, paralelos ao chakra frontal, né, a mão paralela e bem próxima ao chakra frontal. Assim, vocês vão ter mais conexão, né? É o ponto, né? É o botão que você vai acionar para a espiritualidade agir na sua vida, ok? E não precisa ficar gritando, não precisa ficar jogando Jesus contra a parede, nem os mentores contra a parede, porque primeiro eles não são nossos empregados, né? E segundo, que eles sabem de tudo. Basta fazer um primeiro pedido, orar com fé, e tenha fé. E siga seu rumo, siga a sua vida. Que vai aparecer a solução quando você menos esperar. Quando você menos esperar, aparece a solução. Ok, pessoal?
Fiquem com Deus. Namastê para todos. Paz, saúde, harmonia, felicidade e muita fé. Muita fé na espiritualidade amiga. Fiquem com Deus.